1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Notificar também algumas ausências preciosas essa noite. Pastor Ricardo, que os irmãos sabem, com o frio, a mão dele fica impossível de dirigir, então está ausente ele e toda a sua casa. Nossa irmã Vitória Franco, que também está gripada como eu, mas a dela é mais forte, ela não consegue nem vir à igreja. E também o Henrique, por motivo de trabalho, não está conosco. Henrique Feltrin. Mas que bom que você veio. 1 Coríntios capítulo 6, verso número 19, a palavra do Senhor diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela, renova-me por ela, consola-me por ela, e eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento dando glória, misturado com aleluia, porque o Senhor é com a sua fidelidade dura para todo o sempre. Hoje estamos concluindo, finalizando a nossa conferência da família, as 13 casas que Jesus visitou. E hoje nós vamos falar um pouco da 13ª casa, a última visita de Jesus. Ouvimos mensagens tremendas, poderosas, desde a primeira. Em cada uma delas aprendemos algo. Em cada uma delas recebemos algo da parte de Deus. Como é bom receber Jesus na nossa casa. Hoje vamos falar da 13ª, a casa do Espírito Santo. Jesus quer visitar a casa do Espírito Santo. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus quer visitar a casa do Espírito Santo. Quando olhamos para a Bíblia, desde o início, dos primórdios, nós observamos um Deus que procurava um lugar para habitar, um lugar para fazer pairar a sua glória, a sua presença. Quando encontramos o povo escravizado no Egito, Deus levando Moisés para libertá-lo. Esse povo sai para peregrinar no deserto. Quando chega no Sinai, Deus chama Moisés, entrega para ele um conjunto de leis, e junto ao conjunto de leis, Deus diz a Moisés: eu quero que a minha presença vá no meio do povo, mas para isso eu preciso de um lugar para que a minha presença habite. Então eu quero que você faça para mim um tabernáculo. Deu para Moisés as dimensões do tabernáculo. Esse tabernáculo, ele deveria ter 3 repartições: o átrio, o santo lugar e o lugar santíssimo, aonde estaria a arca, a arena caboche. Mas nesse lugar onde estava a arca, o santíssimo lugar, cujo propiciatório representava o lugar onde a presença de Deus se manifestava, só
podia entrar uma pessoa, chamada de Bohem Kadol, o sumo sacerdote, uma vez por ano. E não podia entrar de qualquer jeito. A preocupação de entrar na presença era tão grande que ele se preparava antes. Das suas indumentárias foi acrescido pequenos sininhos, e conforme ele atravessava a cortina do véu, e só ele podia atravessar, quem estava do lado de fora, os outros sacerdotes, conforme ele se movimentava, ouviam os sininhos e sabiam que estava tudo bem. Mas e se parasse de tocar o sininho? Eles tomavam uma outra providência, amarravam uma pequena corda no calcanhar ou na cintura do sumo sacerdote, porque se ele caísse diante da presença de Deus, ninguém poderia entrar para retirá-lo, ele teria que ser puxado por uma corda, porque a presença de Deus ao se manifestar era terrível, era temível. Com isso, esse Deus dos primórdios do Antigo Testamento, ele nos parece assim um Deus muito severo, duro, difícil, pavio curto, até que nasceu um homem e foi escolhido para ser o segundo rei de Israel. O nome dele, Davi. Enquanto Abraão foi um homem amigo de Deus, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quando você começa a ver o relacionamento de Davi com Deus, você nota que Davi, pela sua intimidade com Deus, a sua sensibilidade, ao escrever os seus salmos, os seus hinos, a sua sensibilidade no trato com Deus, ele nos mostra um Deus mais perto, ele nos mostra um Deus mais conosco. Ele escreve no seu salmo e mostra-nos um Deus que se curva para ouvir-nos, que para para nos escutar, que conseguimos travar com ele um diálogo. E a intimidade de Davi com Deus está baseada no sentimento que Davi tinha com Deus, no relacionamento que Davi tinha com Deus. Antes de Davi, ninguém ousou dizer o que Davi disse no Salmo 116. Escrever então, nem imaginar, mas Davi falou e escreveu. Eu não sei o que você ama, mas eu amo o Senhor. E por causa desse relacionamento íntimo com Davi com Deus, Davi tinha um trato diferenciado com Deus. Davi tinha um levita, músico no seu reino, chamado Etã. E Davi sempre o instruía, não é? A escrever salmos, a escrever canções. E um dia Etã se assentou para escrever o salmo de número 89. É um salmo de louvor, de adoração a Deus. Ele diz: Deus é poderoso, Deus é tremendo, seu braço é forte. Mas quando chega no verso 20, a intimidade de Davi com Deus era tanta que Deus vai a Etã e diz: Etã, para, escreve uma coisa aí. O que, Senhor? Escreve aí: eu achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Ele fez Etã sair completamente do assunto para poder mostrar que ele achou Davi, que Davi era o servo dele e que Davi tinha a unção que ele derramou sobre a vida de Davi. A intimidade de Davi com Deus com Davi era tanta que um dia Davi estava pensando e disse: eu cuidava das ovelhas malhadas do meu pai, eu sou belemita, uma cidade tão importante assim, eu sou o caçula da minha família, e olha onde Deus me colocou, olha o que Deus me deu, olha o que Deus me confiou. Mas quando eu olho para a arca, quando eu olho para a arca da Kadosh, ela está debaixo de uma tenda.
bonitas, belas, enquanto meu Deus não tem casa. Então eu quero construir uma casa para o meu Deus. E tem que ser algo grande, algo à altura do seu poder, da sua glória. E Davi começa a planejar e começa a juntar material para poder construir a casa. E quando ele já tinha negado muita coisa dentro do seu projeto, Deus vem a ele e diz: Davi, gosto muito de você, mas eu não te chamei para construir casa. Eu te chamei para guerrear guerras. Por isso a sua mão é como ensanguentada diante da minha presença. Você é um homem de guerra. Eu te chamei para pelejar e vencer todas as batalhas, e você venceu. Mas a minha casa tem que ser uma casa de paz, e no teu reino não tem. Então você não vai construir, mas esse privilégio vai estar dentro da sua família. O teu filho, o teu 10º filho, Salomão, esse vai construir uma casa para mim. Será porque Salomão, o nome significa pacífico? E no reinado de Salomão não teve guerra alguma. Salomão recebe o projeto do seu pai, recebe tudo aquilo que ele ajuntou, que ele conseguiu para a construção da casa: muito ouro, muita prata, muito bronze, madeira de cedro, madeira de acácia. Passa o projeto para Salomão, segundo a ordenança de Deus, e Salomão vai construir. Com todos esses recursos e mais os recursos que ele ganhou, em apenas 7 anos, ele constrói o templo do Senhor, chamado de Templo de Salomão, mas o templo era de Deus, ideia de Davi. Salomão executou uma coisa suntuosa, uma coisa maravilhosa. Lá não foi usado reboco. O que revestia a parede era ouro. Não se preocuparam com o reboco. Revestida de ouro todas as paredes do templo. Na entrada do templo, Salomão fez 2 colunas, mas com a quantidade de ouro que ele tinha, ele fez as colunas de bronze. Uma chamada Jaquim, na outra, esqueci o nome, mas eram 2 colunas de bronze, que quem passava de longe via o brilho daquelas colunas, porque elas tinham que ser polidas constantemente, porque elas tinham que refletir a glória do templo. Talvez você me pergunte: por que ele não fez ouro? Porque o ouro não precisava polido e o bronze precisava polido. Diga para o seu irmão: Deus tem coisas que você precisa polir todo dia. Se você não polir, cria nada. Duas colunas, Jaquim e Boaz. Uma coisa suntuosa, maravilhosa. No dia que ele inaugurou, a coisa era tão grande, a festa foi tão grande, tão maravilhosa, que Salomão vai fazer uma oração e diz: Senhor, que coisa linda a casa que conseguimos fazer, está no teu nome. Mas tem uma coisa, Senhor: se a tua presença não vier a essa casa, isso aqui é só um barracão. Nós precisamos da tua presença. A palavra de Deus fez que a oração de Salomão foi tão grande que a glória de Deus saiu do 3º céu, rasgou o 2º, o 1º, veio sobre o templo, invadiu a casa, e a palavra de Deus diz que a glória era tão grande, tão pesada, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé diante da glória de Deus. Esse templo fez história. A história da construção desse templo, a notícia foi para os 4 cantos da terra, percorreu a terra. Homens poderosos, reis, príncipes, vinham de camelo, a navio, a cavalo, a pé, vinham até Jerusalém para poderem contemplar aquilo que Salomão havia
havia feito. O livro de 2 Crônicas vai dizer de uma história de uma rainha que saiu lá de Sabá e veio carregada com a sua comitiva de camelos e de presentes para Salomão. E quando ela chega em Jerusalém, segundo o historiador Eusébio de Cesareia, ela estava maravilhada com tudo que ela estava vendo. E quando ela chega na porta da casa com a sua comitiva, ela foi recebida por um homem alto, imponente, todo vestido de linho fino, azul celeste. Ela olhou e se curvou. Salve o rei Salomão. Ele disse: minha senhora, eu não sou rei não, eu só sou porteiro. Ela ficou maravilhada e continuou entrando. De repente vinha um outro, vestido de linho fino, todo branco, cabelos grandes, na roupa detalhes de pedras preciosas e de ouro. Ela disse: agora se curva de novo. Salve rei Salomão, vive para sempre. Ela disse: senhora, eu vim aqui para te levar até ele. Eu não sou Salomão, eu só sou mordomo. Quando ela chega na frente de Salomão, depois de já ter visto muita coisa dentro da casa, ela chega para Salomão e a Bíblia diz: Salomão, salve o rei. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que eu fiquei sabendo lá na minha terra, o que me contaram na minha terra, não é nem metade do que eu estou vendo aqui. A Bíblia fala que ela fica tão emocionada que sai do espírito, ela se desequilibra. Em outras palavras, ela desmaiou com a glória que ela viu naquela casa. Porque a casa de Deus era tremenda e Deus habitava na casa. Mas aí, um pouco de vaidade começou a entrar. As pessoas vinham de longe, homens importantes, pessoas populares, todo mundo vinha, mas vinha não para adorar, vinha não para sacrificar, vinha para admirar. Então, ao invés de vir adorar, vinham para admirar. A palavra do Senhor não diz que Deus procura admiradores, Deus procura adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e verdade. Aquele incomodou Deus e Deus se retirou. E Israel começou a se complicar. Começou a se complicar quando dividiu a nação em duas: reino do norte, reino do sul. E por causa da fama e do status que agora tinha Jerusalém por causa do templo, e lá já não havia mais culto, agora tinha apresentação teatral, tinha espetáculo teatral, já não se cultuava mais. O reino do norte, então, decidiu construir um templo em Samaria e dizia para os crentes de Samaria: vocês estão proibidos de descer até Jerusalém, tá? O lugar de adorar é aqui. Então virou uma perigo, uma concorrência, dizendo: não, o templo verdadeiro está em Samaria. Não, o templo verdadeiro é aquele que Salomão fez. Você se lembra que no capítulo 4 de João, quando Jesus encontrou a samaritana, essa era a dúvida que perdurava até João, até o Novo Testamento. Você não pode dar certo adorar. Dizem que é aqui, outros dizem que é lá. E aí o Senhor diz esse texto: célebre, não é nem aqui nem lá. Deus não está preocupado com o lugar, Deus está preocupado com o coração. E Ele procura verdadeiro. Se Ele procura verdadeiro, o que tem falso? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Voltamos ao Antigo Testamento. Essa divisão, essa falta de consenso no lugar para adorar, abriu uma brecha. Os babilônios souberam. O que os babilônios fizeram? Invadiram Israel, saquearam o templo com as suas riquezas, com o seu ouro, com a sua prata, com o seu bronze, levou o povo cativo para a Babilônia, esvaziou a cidade, o povo ficou 70 anos fora da sua terra e o templo foi destruído. 70 anos depois, Deus levanta no templo de Esdras e de Neemias, levantou um rei de nome Zorobabel e o comissionou para que ele reconstruísse o templo, ou fizesse um segundo templo. E eles estavam animados. Neemias já tinha reconstruído os muros, Esdras estava esperando o templo ficar pronto para reconstruir espiritualmente a nação. Eles começaram, e começaram com força, com vontade.
casa, nós queremos ter a casa do Senhor, porque ela foi destruída há 70 anos atrás por Nabucodonosor. Mas quando eles estavam fazendo a obra, quando estavam construindo, as pessoas passavam na rua e diziam assim: não vai chegar aos pés do templo de Salomão. Aí vão começar, não vão conseguir terminar. Não, igual aquele templo, os mais velhos diziam: não, aquele templo era lindo demais, pena que eu não postei no Orkut, agora acabou, não tenho como mostrar para você as fotos. E eles começaram a ficar desanimados. Sabe o que fizeram? Pararam a construção do templo. 18 anos sem mexer no templo. Cada um foi cuidar das suas coisas, cuidar da sua casa, cuidar da vida e deixar o templo lá. Até que Deus levantou o profeta de nome Ageu, com uma palavra de ânimo e com uma profecia na boca. Ageu chegou a eles, reuniu a liderança de Israel e disse: olha, vocês estão desanimados, porque não tem e jamais terão os recursos que Davi deixou para Salomão e a riqueza de Salomão para fazer o primeiro templo, e estão achando que não vai dar certo, que Deus não vai visitar esse templo. Pois assim diz o Senhor: a glória desta segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Eles se aplicam de novo à construção. Não tem os recursos que Salomão tinha. Você tem uma ideia? Salomão tinha 156 mil homens só para construir o templo, e agora eram voluntários da própria nação para construir. Demoraram 56 anos. Enquanto Salomão demorou 7 para fazer o primeiro, Zorobabel vai demorar 56 anos para fazer o segundo. Mas ele fica pronto. E a glória do Senhor invadiu aquela casa. Passa-se os anos, passa-se o tempo. Aproximadamente 1000 anos depois de Ageu, um dia, um rabi da Galileia, um Galileu sem igual, entra em Jerusalém e vai até o templo. Vira as bancas, vira a mesa dos cambistas, diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram isso aqui no convívio. E aí vieram interpelá-lo, e ele disse: está vendo esse templo aqui que vocês acham bonito, que vocês acham lindo? Templo construído por Zorobabel, reformado por Herodes o Grande. Eu vos digo: se vocês derrubarem esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Que blasfêmia é essa? Salomão com recurso demorou 7 anos. Zorobabel sem recurso demorou 56 anos. Como que tu consegue construir isso aqui em 3 dias? Eles não entendiam que Jesus estava falando dele próprio, que seria morto na sexta, mas 3 dias depois, no domingo, deixaria o túmulo vazio e ficaria vivo como hoje vivo está, porque ele ressuscitou. Para a glória de Deus Pai. Aí Jesus vai instruir Estevão através do Espírito Santo em Atos 7:48, dizendo: vocês estão muito preocupados com argamassa, muito preocupados com tijolo, muito preocupados com bom piso, com ar-condicionado. Mas deixa eu lhes dizer, Atos 7:48, Deus não habita em templos construídos por mãos. Então, Senhor, a prioridade do Senhor não é o templo. A prioridade do Senhor é o teu coração. A prioridade não é o lugar. A prioridade do Senhor é a tua vida, é o teu coração. 1 Coríntios 6:9 que nós lemos, diz o apóstolo Paulo: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Diga ao seu irmão: você é templo.
Você é morada do Espírito Santo. E foi isso que Jesus Cristo veio fazer na terra, mudar de endereço. Ele diz: agora a habitação do Pai não vai ser mais em templos construídos por mãos. A habitação do Pai vai ser no coração do homem que me aceitou como único e suficiente Salvador. Pastor, então quer dizer que a 13ª casa sou eu? É. A 13ª casa é você. Diga, seu irmão, agora você entendeu, irmão, qual é a casa que Jesus vai visitar? Qual é a 13ª casa? Ele veio visitar. Aí você estava achando que era o Espírito Santo. Opa, nós vamos rodar. O Espírito Santo não. O Espírito Santo não visita ninguém. O Espírito Santo mora dentro do seu coração. A partir do momento que você recebeu a Jesus, ele veio para te selar. E quando você foi batizado no Espírito Santo, ele está dentro. Agora, o que Jesus veio fazer na 13ª? Ele veio visitar. Eu fico maravilhado com Jesus, pastor Felipe, porque pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, o senhor também, das 12 casas, ele não reparou em nenhuma. Ele não entrou no casamento de Caná reparando. Isso aqui não vai dar certo, não, esse vinho vai acabar. Não, ele estava bem preocupado. Aliás, eles estavam muito distantes dos convidados principais. Por isso que a mãe dele foi lá falar para ele: olha, eles estão ficando sem vinho. Jesus nem sabia, não estava preocupado com isso. Foi convidado para o Natanael, que era de Caná. Quando ele entra na casa de Zaqueu, ele também não fica reparando. O Zaqueu, a empregada, também é uma chave, um pouco de pó em cima dessa estante aqui. Não, ele não reparou. Em nenhuma das casas que ele entrou, ele fez qualquer questão de reparar. Nessa casa, de quarta-feira, aliás, de domingo, que o pastor Felipe pregou, eu fico viajando, enquanto o pregador prega, eu fico viajando na maionese. Eu fico imaginando, descendo de Jerusalém para Emaús, era um casal. Eles chegam na casa. Eles estavam em Jerusalém há muito tempo, porque ela era tia de Jesus. Eles estavam na crucificação. Eles estavam lá há muito tempo. Aí eles convidam Jesus para entrar. Senhor, entra. Seu caminho é longo, já está tarde. Fica aqui conosco. Aí eles entram. Eu imagino. A Bíblia não diz, eu imagino. O Cleópatra sentou na mesa para última conversa, porque o papo estava bom. Aquele caminho de 12, 13 quilômetros foi rapidinho. E com Jesus do lado, o caminho é mais curto. E eu chamava Jesus do lado, o caminho é logo ali. Eles chegaram rápido, o papo estava bom. Cleópatra senta com Jesus conversando. E Maria de Cleópatra, tia de Jesus, vai à cozinha preparar algo para eles comerem. A noite avança. Eles vêm e no partir do pão, quando Jesus volta, reconhecem que é Jesus. Eu não acredito que Jesus entrou na casa e falou: quanto tempo faz que vocês não vêm aqui? A mulher abandonada aqui, ó, bicho lá no quintal, escolha tudo. Jesus não reparou. Ele não reparou em nenhuma casa que ele entrou. Ele foi para abençoar, ele foi para operar milagre, ele foi para curar, ele foi para dar ânimo, ele não reparou. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Na 13ª, ele está entrando para reparar. Na 13ª, ele falou: a casa do Espírito Santo, filho, eu vou ter que reparar. Aí diga para o irmão: você está preparado para receber a visitação do Senhor? Ele vai entrar para visitar a sua casa. Ele quer reparar para ver se as coisas estão nos seus devidos lugares. Porque ele, assim, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele não te alugou, ele não te emprestou, ele comprou com um bom preço. Diga para o irmão: a casa é dele. O Espírito Santo mora, mas quem comprou foi ele. E você pede licença na sua casa? E ele foi lá. E a primeira coisa que ele faz na casa, ele muda o nome da casa. A partir de hoje, isso aqui não vai chamar caserna, barraco, quebrada,
templo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O diabo quer que você deixe por menos, mas Jesus manda ele dizer: não deixe por menos. Você é templo. Você é templo. Você é templo. Habitação do Espírito. Você é templo. Você é templo. Eu ia falar umas coisas aqui, eu vou até mudar e já vou encerrar. Ele chega na casa e a primeira coisa que ele faz: isso aqui é a casa do Espírito Santo, vou fazer uma vistoria aqui. Estou comprando? Estou dentro direito. Não quero fio à mostra da parede. Vamos mudar esse piso aqui. Essas cores estão muito escuras. Vamos dar uma clareada nessa casa. Que aqui não é casa de espetáculo, aqui é a casa do Espírito Santo. E no cenário tinha muitas luzes. Tanto que eu ficava na janela com a quantidade de luz que tinha. Diga para o seu irmão: você quer escurecer? Por quê? Outra coisa que ele faz: eu não gosto de casa com goteira. Vamos dar uma fiscalizada nesse telhado, vocês aí? Vamos ver se tem goteira. Porque tem uns crentes que se convertem e não ligam para goteira. E até canta: nessa casa tem goteira? Liga em mim, está amarrado em nome de Jesus. Jesus vai dizer: na minha casa não pode ter goteira, não. Na casa do Espírito Santo não tem goteira, não. Irmão Fernando? Não tem, não. Na casa do Espírito Santo não tem. Vamos consertar, vamos tirar, vamos mudar as coisas do lugar. Deus manda me dizer: Jesus está entrando na casa do Espírito Santo. Tem coisas que ele vai mudar de lugar. Tem coisas que ele vai consertar. Tem outras que ele vai jogar fora, trazer coisa nova. Porque a casa do Espírito Santo já foi promessa. A glória dela será maior do que a da primeira. Deus quer que você reluza mais do que o templo de Salomão. Quem olha para você? Eu estou perguntando para mim. Pastor Paulo Lima, quem olha para você te acha diferente? Quem olha para você e diz assim: ele tem alguma coisa, ela tem alguma coisa. Antes que você se apresente, antes que você dê carteirada, dê cartão, olha, você não está, tem que perceber. A pessoa, ao conversar com uma pessoa que diz servir a Jesus, tem que notar alguma coisa diferente. Está diferente, alguma coisa está diferente. E nisso nós somos templo igual o templo de Salomão. Nós temos duas colunas de bronze diante de nós, que quem olha tem que ver brilhando. Diga para o seu irmão: você entendeu? O pastor vai desenhar. Quem olha de longe, porque em Jerusalém é assim, de longe se fala que brilha aquele lá no horizonte. Aquela lá são as duas colunas do templo. Jaquim e Boaz são polidas diariamente. Quem passa de longe reconhece: tem alguma coisa diferente naquele homem. Tem uma coisa diferente naquela mulher. Sabe o que é? Testemunho e fé. Duas colunas que você tem que estar na frente. E todo mundo tem que ver. Ah, pastor, a fé é uma coisa efêmera. Como que as pessoas veem? Lê a Bíblia. A Bíblia fala de fé sem obras é morta. E você mostra a sua fé através das suas obras. Cadê o seu irmão e fala assim: ei, irmão, sua fé, suas obras demonstram que você tem fé em Jesus. E o teu testemunho? A Bíblia fala que tem bom testemunho dos de fora. Os de fora, o testemunhar diz assim: ó, ele não é dos nossos, não. Ele até amigo da gente, mas ele é diferente. Ele não faz o que nós fazemos, não faz o que nós fazemos, porque o testemunho dele é diferente. Na sua casa tem que ter tudo que tinha no templo de Salomão melhorado. Na sua casa tem que ter a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos. Para mim lavar a mão, pastor, não. A bacia de bronze significa a palavra de Deus. Quem se lava mesmo está purificado. O próprio Jesus disse isso em João, capítulo 14. Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho vos falado. Na sua casa tem que ter pão, pouca propiciação em cima da mesa.
que alimentava o sacerdote, e é isso que tem que alimentar o povo de Deus, é a palavra de Deus. Não é a história da carochinha, leitura diária, o pão tinha que ser trocado todo dia. E como já não está trocando o pão da compensação todo dia? Ou é só de domingo? Todo dia. A palavra de Deus tem que alimentar a nossa alma. Tem que ter o candelabro. O que é candelabro, pastor? O candelabro era o que ficava no santo lugar e iluminava o templo. Jesus disse uma vez, de uma forma enigmática: filho, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, será iluminado. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo terá trevas. O que Jesus estava dizendo? Que casa do Espírito Santo tem que ter um olhar bom. Se o olhar é convertido, se o olhar é bom, se o olhar é bom, você está olhando e já está maldando. Você está olhando e já está concluindo. Você está olhando e já está julgando. Deus manda dizer: tem um olhar de bondade, olhar de misericórdia, olhar de amor, olhar de fé. Porque Deus não nos chamou para julgar ninguém. Deus nos chamou para ter olho bom. Julgamento é com Ele, decisão é com Ele. Tenha olho bom e seja iluminado. Tem candelabro? Tem mesa de pães? Tem incensário? Me ajuda a pegar a pergunta. Tem incensário aí? No seu tempo queria incenso? O incensário, ele ficava diante da cortina do véu, e os sumos sacerdotes, os levitas, colocavam ervas aromáticas, e quando aquilo queimava, subia um suave cheiro. E o Senhor dizia: eu quero aspirar o suave cheiro do seu incenso. Ah, pastor, eu vou ter que passar na julgada para comprar incenso para minha casa. Não é assim não, filho. Deus escuta com o nariz. Mas você não ouviu? O meu e o teu Deus escuta pelo nariz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a minha tua oração sobe como incenso e ele cheio, respira a tua oração. Que o seu incenso, o seu incensário não pare de trabalhar, que constantemente esteja queimando e que o cheiro da tua oração suba diante das santas narinas do Senhor. Ah, pastor, mas nessa comparação, atrás da cortina, atrás do véu, tinha a arca. E o sacerdote só podia entrar uma vez por ano para ver o propiciatório e derramar ali o sangue. Isso aí era no tempo dos sacerdotes, no Antigo Testamento. Porque com o sacrifício de Jesus, rasgou a cortina do véu. Então, seu irmão, não tem desculpa não, viu, meu irmão? Não é uma vez por ano não, tá? Não é só Santa Ceia. É todo dia você pode entrar na presença do Senhor, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho para a presença do Pai. E é só você dizer: Pai. Como louva a missionária Ana Paula, não precisa de formalidade e nem de religiosidade, basta dizer: Pai. E Ele te ouve, e Ele te atende. Fique de pé em nome de Jesus. A casa do Espírito Santo está sendo visitada essa noite pelo Senhor. E Ele vai ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Ele vai consertar aquilo que precisa ser consertado. E com certeza, depois da visitação de Jesus, a tua casa ficará melhor para a glória do Espírito Santo de Deus. Santo e eterno Deus, Altíssimo, nós te damos graças, Deus, pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua infinita misericórdia. Te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor nos deu condições de estarmos essa noite assentados à tua mesa e ao celebrarmos a ceia, podemos, Pai, ouvir um pouco a respeito da casa que o Senhor, a 13ª que o Senhor visitou, que é o nosso coração. Que o Senhor ache em nós
corações dignos, vidas dignas de te receber. É isso que oramos e agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus.